tem uma lista imensa de questões ligadas à menopausa. A gente vai dar mais um tique aqui quando a gente fala de articulação, ossos fortes, cartilagens fortes, doutora. Tudo isso fica prejudicado na menopausa? Fica. Porque, primeiro, na menopausa, você tem uma queda do estradiol. E o estradiol, ele rege como o osso é formado. Então, pelo estradiol, a gente tem inibição de um anticorpo, vou falar assim, que ele fica inibido na presença do estradiol. Quando o estradiol cai, esse RANKL, ele é liberado e o osso começa a ser destruído, porque eu vou atrás, vou tirando cálcio desse osso e o estrogênio, por isso que o homem, né, não tem osteoporose de forma tão absurda como a mulher. Então, o estrogênio, ele é responsável por tudo na mulher, desde a insulina, desde o músculo e o osso. E a reposição hormonal feita, principalmente nos primeiros 5 anos, diminui a perda óssea dessa mulher e vai prevenir lá na frente a diminuição do risco de fratura. Porque o problema de perder o osso não é só perder o osso, é a fratura que imobiliza essa mulher, que deixa ela na cama e tem um índice de óbito, aí a doutora Ana vai falar muito melhor que eu, muito grande. Então eu tenho uma série de pacientes onde a mulher pode ser salva desse caminho de destruição do osso só com uma reposição hormonal em dose fisiológica, baixa. Você nem precisa fazer doses muito altas para inibir a perda óssea. Antigamente a gente achava que tinha que dar doses altas e cada vez foi se vendo que mesmo doses bem baixinhas de estradiol previnem essa perda. Mas não é só o hormônio, né? Tem que ter alimentação, tem que ter o cálcio que as pessoas esquecem de fazer, principalmente Atividade física. atividade física. Para mim é obrigatório, é checklist, não tem opção. A gente vai falar aqui de componentes muito importantes para serem colocados na vida de todo dia. A doutora lembrou o cálcio, o magnésio, o ácido, Vitamina D. a vitamina D. Tem uma lista grande, a vitamina D3, né? A vitamina K2, uma dupla dinâmica, um tipo de Batman e Robin, né? Exato. Do auxílio nas articulações. Mas principalmente hoje também nesse episódio a gente vai falar de questões que às vezes se confundem. Osteoporose, osteoartrite, por exemplo. Perfeito. Vamos definir o que é uma coisa e o que é outra, doutora? É uma forma da gente explicar muito fácil que eu uso no consultório. Como se nosso corpo fosse uma casa, as paredes são os ossos. Então, eles que dão a estrutura, que eles que levantam e sustentam a gente para o dia a dia. E as dobradiças, as articulações, As portinhas. são as portas e as janelas. Exatamente, é onde dá o movimento. Então, o nosso corpo ele é constituído dessa base óssea, que é formado de cálcios, minerais, que dão a estrutura e força para a nossa casa sustentar. Às vezes, a casa, ela fica ali com as paredes mais fracas, ou entra um pouco de infiltração, é a osteoporose. Essa infiltração, às vezes, é quando o osso está com edema. Você sabia que o osso fica inflamado? É o edema ósseo, a famosa canelite, a gente chama de bone bruise, que é o osso que está inflamado. É a infiltração nas nossas paredes. Então, esse osso, ele também enfraquece ao longo do tempo, como uma parede de uma casa, se ela não tiver uma força para se manter estruturada. E as articulações também, se não tiverem fortes, bem suplementadas, elas acabam também fazendo aquele barulho, crepitação, às vezes não abre direito. As nossas dobradiças. Quando a gente acorda de manhã, tá tudo enferrujado e dolorido, é a nossa dobradiça precisando ali de um suplemento, de fazer ali alguma coisa para ela se movimentar de uma forma adequada. Exatamente. Esses suplementos vão funcionar como um lubrificante que a gente usa nas dobradiças? Exatamente. E é essa a diferença. A osteoporose e essa fraqueza óssea, ela entra na ausência dessa sustentação óssea. E as dobradiças, que são as articulações, entra como 2 aspectos. Um, quando ele está inflamado, chama osteoartrite. It de inflamação, é o sufixo, né, da articulação inflamada. A osteoartrose é quando ela está em desgaste, em degeneração. Então, nesse processo, ela pode ou não estar inflamada, mas mesmo assim é uma articulação adoecida. Então, é aí que entram essas suplementações, mas não só a suplementação. Como a doutora disse, as reposições hormonais de forma adequada, monitorada por uma boa ginecologista, um fortalecimento muscular, atividade física, né, para a gente ativar essa formação. E, é lógico, um bom sono, manejo do estresse, existem todas essas variáveis também, que hoje o mundo está todo pilhado, né, agitado, imediatista. Então, a gente precisa também ter um manejo dessas outras situações exógenas, né, sociais também. E acho que tem uma coisa importante, que as pessoas hoje em dia, elas comem errado e comem pouco.
E a incidência de osteoartrite aumentou em 133% acho que era 1920 para cá, porque as pessoas tomam menos sol, fazem menos atividade, porque antigamente você pegava ônibus, andava a pé, né? E isso também, se você não suplementa, é um fator de risco muito grande, né? E aí, posso só fazer uma pergunta para você? Você sente no consultório que a osteoporose, assim, ela é muito silenciosa, a gente faz diagnóstico através da densitometria, mas que a osteoartrite, ela te avisa antes? Em que momento ela te avisa? Porque as pessoas têm muita dor na articulação. Nas articulações, perfeito. Os primeiros sinais que vão buscar no ortopedista é a dor. É isso que A pessoa não vai preventivamente marcar uma consulta no ortopedista, é sempre através de um ato ali inflamatório, dor, calor, um edema, que é um inchaço, ou uma vermelhidão. Então, ele vai procurar ajuda quando está atrapalhando alguma atividade de vida diária. Então, geralmente abrem os quadros com esse processo inflamatório, que é a IT. A IT em algum lugar, geralmente nas articulações. E aí, na investigação, a gente acaba descobrindo ali uma falência óssea, uma deteriorização de algum tecido, e aí começam essa questão do tratamento.